Olá pessoal, esse capítulo 13.3 vai falar aí de integrais de séries de potências. Na aula passada a gente viu as derivadas, né? Então vamos ver integrando séries de potências. Nesse capítulo vai dizer o seguinte: se você quiser calcular uma integral de 0 a x de uma série de potências, vamos pegar uma série de potências aqui, ó. Somatório de n igual a zero até infinito, de um certo Cn t elevado a n, né? T é a variável. Geralmente a variável da série de potências é x, né? Só que eu vou colocar um t para ser a minha variável de integração. Qualquer variável pode ser de integração, né? Pode ser t, pode ser s. Porque, no fim das contas, essa variável de integração vai ser substituída por x aqui, né? Então não importa a letra que você usa. Eu só tirei o x daqui, que era o comum, para não ficar igual ao limite superior da integral definida que eu quero calcular, tá? Então suponha que x, né, pertence ao intervalo de convergência dessa série de potências aqui dentro. Qual é a integral de uma série de potências? Então o teorema fala que se o x pertence ao intervalo de convergência, basta eu passar a integral para dentro. Então o somatório fica de fora, eu integro essa função em relação a t e depois substituo a variável de integração t por x. Então vamos lá. Cn, constante. Qual a integral de t elevado a n em relação a t? T, n mais 1 sobre n mais 1. T, por que é x? Vou falar daqui a pouco. T, n mais 1 sobre n mais 1. Por que eu troquei o t por x? Porque eu troco t por x depois por zero. Quando eu troco esse t por zero, vai zerar tudo. Então fica só a troca do t por x. Então a resposta é essa. Então é bem simples a princípio aí, né? As integrais de séries de potências. Por exemplo, vimos na aula passada que a exponencial de x para qualquer x real é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais infinitos termos. Então, se eu quiser a integral, né? Se eu quiser a integral de 0 a x, da exponencial de t dt, né? Ou eu calculo usando a integral da exponencial de t dt, que é a própria exponencial, ou eu integro termo a termo, que é o que diz o teorema. Eu posso integrar dentro da série de potências. Então, a integral de 0 a x da exponencial de t dt, eu integro aqui, ó, vai dar t, né? Depois que eu troco t por x, vai ficar x. A integral aqui vai dar x ao quadrado sobre 2, né? A integral aqui, x ao cubo sobre 3 vezes 2 fatorial. Então, eu posso integrar ou usando a integral que a gente já conhece, ou integrando termo a termo. Ótimo. Quando eu quiser calcular uma integral de uma função mais complexa, como a exponencial de menos x ao quadrado, muitas vezes eu posso recorrer às séries que eu já sei como funciona. Por exemplo, como eu sei que a exponencial de um certo número real, eu posso escrever como sendo essa soma infinita. Então, se eu quiser integrar uma função exponencial de uma certa função, eu substituo primeiro essa função aqui, no lugar do x. Então, a exponencial de menos x ao quadrado vai dar 1, mais menos x ao quadrado, mais menos x ao quadrado, que vai dar mais x à quarta, né? Ó. Mais menos x ao quadrado à terceira, que é menos x à sexta. Então, primeiro eu substituo o menos x ao quadrado na fórmula da exponencial. Isso aqui é uma fórmula da exponencial de qualquer número real. Então, substituo, vou ficar aqui, né? 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta sobre 2 fatorial, mais x à sexta menos sobre 3 fatorial, mais etc. Então, se eu quiser calcular uma integral, né, dessa função, agora eu vou trocar o x por t, né? Só para não confundir as variáveis. Lembrando que essa variável de integração pode ser qualquer uma, né? Então, se eu quiser calcular a integral daquela função, trocando o x por t, a integral de exponencial de menos t ao quadrado de 0 a x, essa integral simplesmente não tem como resolver. Não tem como fazer por substituição, por partes, não tem como fazer algebricamente, na mão, tá certo? Mas a integral definida, né, eu posso calcular, de acordo com o teorema que a gente viu. Então, eu vou pegar essa série aqui, sem integrar ainda, né, só pegando a série correspondente, a série de potências, e vou integrar termo a termo. Qual é a integral de 1 em relação a t? T. Só que eu vou trocar o t por x e t por zero. Quando o t for zero, vai sumir. Então, qual é a integral de 1t? Trocando o t por x, fica x.
Tá vendo? Já calculei a integral da primeira parcela. Qual a integral de x ao quadrado? Perdão, t ao quadrado, porque agora pensa que aqui é t, né? Qual a integral de t ao quadrado? T ao cubo sobre 3. Trocando t por x. X ao cubo sobre 3. Qual a integral de t à quarta sobre 2 fatorial? T à quinta sobre 5 vezes 2 fatorial. Vai ficar x a 5 sobre 5 vezes 2 fatorial, menos x a sétima sobre 7 vezes 3 fatorial e etc. Ou seja, se eu quiser a integral de 0 a um determinado número real, dessa função que não dá para resolver na mão, basta eu pegar esse número real e colocar aqui que eu tenho um valor aproximado, né? Se eu quiser calcular aqui 10 termos, ou 20 ou 30, quanto mais termos, melhor. Então, por exemplo, se eu quiser aqui a integral de 0 a π dessa função, substituo x por π, x por π, x por π, x por π e somo. Quanto mais parcelas eu pegar, mais próximo do valor real eu vou chegar da integral definida de 0 a π desta função. Tá? O exercício número 1, ele pede a mesma coisa praticamente, a integral de 0 a x da exponencial de t dt. T dt só. No exercício que eu fiz era menos t ao quadrado, lembra? No exercício 1 dessa seção, ele vai pedir a integral de 0 a x da exponencial de t dt. Mais fácil ainda, nem precisa jogar o menos t ao quadrado lá no lugar do x primeiro, para depois integrar. Basta integrar termo a termo a série da própria exponencial original. Tá ok? O exercício 2 pede para calcular essa integral de 0 a x, tá? De 1 sobre 4 menos t. Então aqui não é mais a exponencial de x, né? Mas olha só, lembra da aula passada que a gente estabeleceu duas igualdades? Uma para a exponencial de x, que é essa aqui que a gente já viu. E uma outra, se vocês lembrarem, é uma expansão em série de potência, para módulo de x menor que 1 para essa função aqui. No fundo, a série geométrica, né? A série geométrica é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, que é x. A razão é x que está multiplicando aqui, ó, x. Né? Então, você escreve como uma série infinita, desde que o módulo de x seja menor que 1. Então, ele quer a integral de 0 a x, né? Dessa função, onde o x pertence ao intervalo de convergência dessa função aqui. Então, primeiro eu vou ter que tentar observar, transcrever essa função como uma série, depois integrar aqui, entendeu? Integrar termo a termo. Só que lá tem 4, aqui é 1, né? Então, eu vou colocar o 4 em evidência, aí fica 1. Então, fica 1 quarto vezes essa função aqui. Então, antes de calcular a integral, bom, eu podia, né, gente, calcular a integral desde o início, tá? Chamando essa função de u. Du dt vai dar menos 1, então vai dar 1 sobre u, a integral de 1 sobre u ln de u, vezes menos 1 e etc. Normalmente, sem problema, tá? Só que ele quer a integral... ele quer o resultado da integral com uma série de potências. Então, ele quer que você integre termo a termo e verificar quais são os termos da série, entendeu? Da série de potências. Então, primeiro eu vou transformar essa função aqui numa série parecida com essa. Então, 1 sobre 1 menos x é aquela expressão toda, só que o nosso x é t à quarta, t sobre 4. Vai ficar t sobre 4, t sobre 4 ao quadrado. Aí depois que eu escrevo, né? Então, essa função aqui é igual a 1 quarto, que eu coloquei em evidência, vezes a função de dentro que sobrou. Essa função aqui, então, ela é válida para quando esse x, né, menor que 1, ou seja, quando o módulo de t é menor que 4. Então, agora, quando eu quiser calcular a integral dessa função, por série de potências, eu calculo a integral termo a termo. Então, a integral de 1 vai ser t, trocando t por x, né? Porque a integral aqui é de 0 a x. Então, vai dar x. A integral aqui vai ser t ao quadrado sobre 8. Troca o t por x, fica x ao quadrado sobre 8, e etc. Então, acabou o exercício, tá? Vocês vão fazer essa questão 2 lá do livro também. Outro exercício é o exercício 4, só que ele vai precisar de uns resultados anteriores. Vamos lembrar então que a gente acabou de ver, né, que a série geométrica vai ficar o primeiro termo, mais a razão ao quadrado, infinitos termos. Vai convergir para 1 sobre 1 menos x, desde que o módulo de x seja menor do que 1. Né? Essa função aqui nos permite trabalhar com logaritmos. E o exercício ele pede para calcular a integral do logaritmo. Só que o exercício está pulando uma etapa aqui. Primeiro eu tenho que encontrar o logaritmo dessa função aqui em termos de série.
para depois integrar termo a termo. Gente, então vamos ver. Nós sabemos que 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais x ao quadrado, etc, né? Bom, essa função aqui, se eu trocar o x, né, por t, por menos x, aliás, por menos t, né? Se eu trocar o x por menos t, vai ficar mais t aqui, concorda? Aqui embaixo, a prestação aqui embaixo, tá? Se eu trocar o x por menos t, vai ficar menos t. O x por menos t vai ficar mais t ao quadrado. O x por menos t vai ficar menos t ao cubo. E etc. Então, essa expansão da série geométrica, eu posso, né, trocar o x por qualquer expressão. É só substituir aqui desse lado. Se eu trocar por menos t, fica assim. Pronto, então essa função aqui eu posso expandir dessa forma, né? O que isso nos ajuda? Se eu calcular a integral dos dois lados, né, a integral aqui eu chamo isso aqui de u, e o du dt vai ser 1, então du vai ser igual a dt, então vai ser a integral de 1 sobre u em relação a u, vai dar ln de u, ln de 1 mais t, de 1 mais t só, né? Porque o du vai ser igual a dt. Se eu integrar do lado de cá, em relação a t, vai dar t ao quadrado sobre 2, t ao cubo sobre 3, t ao quarto sobre 4, etc. Então, eu tive que, primeiro, antes de resolver a integral do logaritmo, primeiro eu escrevi o logaritmo como sendo uma série de potências, né? Agora sim, como ele quer a integral do logaritmo de 0 a x, eu integro aqui termo a termo de 0 a x. A integral de t é t ao quadrado sobre 2. Aí troco o t por x, vai ficar x, tá? A integral disso aqui vai ser t ao cubo sobre 6. Troco o t por x, vai ficar x. A integral de t à quarta sobre 4 é t à quinta sobre 20. Vai ficar x à quinta sobre 20. Então, nós temos aqui o resultado da integral de 0 a x do ln de 1 mais t. Então, gente, tenta fazer os ímpares aí, né? Até o 17. E é isso.